A policiologia consiste numa vertente sociológica que estuda aspectos do policiamento e em virtude de suas projeções de práticas de política de segurança. É nesse sentido que tanto polícia quanto política possuem o mesmo radical semântico, oriundo da polis, consistente num locus onde se encontram um grande número de pessoas. A polícia, como tropa ou como grupo de segurança, ela existe desde a Mesopotâmia e o Egito Antigo, há mais de 2000 anos antes de Cristo. Ocorre que, nesta época, a atividade precípua desta força de segurança era proteger o monarca e garantir o recolhimento dos impostos. A polícia, como órgão voltado para as vias públicas, se verificou quando da Revolução Francesa, e é na mesma época em que se desenvolve o estudo da dromocracia, que seria a velocidade das informações dentro das vias públicas. É nesse aspecto que se desenvolveu a policiologia, à época da Revolução Francesa. E por conta das práticas policiológicas de recolhimento de pessoas em via pública, é que sucedeu-se também a instituição das penitenciárias. A ideia de uma polícia militar no Brasil ocorreu na década de 60, em virtude do Decreto-Lei 667, de 1969, que passou a orientar as polícias, que eram praticamente estruturadas em inspetorias e guardas civis, para se alinharem ao militarismo vigente, oriundo do golpe de 64, para se combater em via pública, de forma militarizada, os insurgentes contra o golpe. Então, a polícia militar surge no Brasil no final da década de 60, 1969. Com o fim da ditadura, pelo menos em tese, na década de 80, essa polícia sofre uma guinada e ela passa agora a ser orientada ao combate às drogas. A polícia militar agora se torna uma força praticamente voltada para o combate, para uma guerra, pelo menos uma guerra imaginária contra as drogas. Essa guerra contra as drogas serve notadamente para quebrar uma unidade de classes, na medida em que a ideologia militar trabalha com a figura do inimigo. Há um maniqueísmo de divisão na classe que se quer combater, não entre pobres e ricos, mas em pessoas más e pessoas de bem. Essa ideia do cidadão de bem é que se encarrega de quebrar a unidade de classes e promover uma certa insegurança social, de tal sorte que podemos verificar claramente uma espécie de antropofagia social da classe baixa se autodestruindo. Não existe uma preocupação em se dar uma canalização à polícia no âmbito mais preventivo, multifacetário ou mesmo protetivo.
a ideia das políticas policiais continuam repressivas, porquanto elas, a polícia militar, não possui poder investigativo. A polícia, ela trabalha com a vigilância pública, ostensiva, fardada, e, portanto, quando ela sai às ruas, ela já sai para o combate com a ideia de prender. E as prisões, em tese, feitas em flagrante, são orientadas, canalizadas para determinados públicos e locais específicos. Vem daí as grandes operações contra os locais ou bairros menos favorecidos. Essa prática extremamente combativa, ela vem sendo alimentada por um discurso nada científico sobre as drogas. Não se tem nenhum estudo separando quais são as drogas efetivamente perniciosas. Não se tem nenhum estudo confirmando, comparando a escolha dessas drogas que são combatidas pelas práticas policiais. Os estudos que se têm, e são todos arquivados, referem-se à epidemia do álcool, que é um dos grandes malefícios sociais. Mas esses estudos são arquivados por uma série de fatores políticos. A questão é que a polícia é estruturada para uma ideia de combate, de pouco diálogo, de aprisionamento e notadamente voltada para a busca incessante de drogas, quando na realidade, em termos de um estudo policiológico mais democrático, poderia perfeitamente ser uma força de grande auxílio social, notadamente na abrangência de suas práticas de proteção e de prevenção. Por conta disso, um esclarecimento. O governador do Rio de Janeiro, aquele mesmo que, se pudesse, dispararia um míssil contra a comunidade da Cidade de Deus, está assinando um decreto, nesta data, estabelecendo a patente de general para a Polícia Militar do Rio de Janeiro. É sabido que a patente mais alta, pelo decreto 667, que é um decreto-lei federal, é até coronel. Ele, aquele governador, está fazendo, através de um decreto estadual, a instituição da patente de general para a polícia. Evidentemente que esse tipo de prática aumenta o discurso bélico e militarizado, binário, voltado exclusivamente para sair às ruas em busca de prisões, em desfavor de classes mais baixas e, claro, mantendo o desnível social que permite tão somente a elite ultrapassar tais dificuldades e chegar ao cume das políticas públicas do Brasil, movimentando o círculo de perseguição das classes mais baixas. Não podia se esperar outra coisa de um governador que até hoje define os seus projetos a partir de uma visão de cidadão de bem. É claro que quando ele divide o mundo em cidadão de bem e cidadãos maus, por coincidência, ele, como todos os outros que pensam assim, se posiciona na linha onde estão os cidadãos de bem. Pelo menos assim, até o juízo final.